Olá, amados e amadas, graça e paz. Eu espero que todos e todas estejam bem. Queridos, eu quero com esse vídeo homenagear os pais nessa data especial, nesse dia especial, embora o Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães, não faça parte literalmente do calendário cristão. A gente sabe que no fundo são datas que favorecem o comércio, mas entendendo a importância da família e a sua função na sociedade, nós também damos a total importância desses 2 dias. Hoje, o Dia dos Pais, das Mães já se passou. A Bíblia nos orienta a esse respeito sobre a família e sua importância desde o princípio, onde nós vemos lá Deus criando o homem e a mulher, e depois no capítulo 2 de Gênesis, versículo 24, onde diz que o homem deixa seu pai, sua mãe, e vai se unir a sua mulher, que também deixou seu pai e sua mãe, formando os dois uma só carne. Ou seja, o homem e a mulher formam a sua nova família, constitui-se uma nova família, e o homem e a mulher não apenas vai gerar uma nova vida, porque isso é função de um homem e uma mulher, isso só pode acontecer entre um homem e uma mulher, não apenas vai gerar novas vidas, como vão cuidar, vão orientar, vão instruir, vai gerar caráter, vai transmitir princípios. Então essa é uma das bases que infelizmente tem se perdido ao longo do tempo. A importância que tem a família e outro aspecto, a importância que tem os papéis na família, o papel de pai, o papel de mãe e os demais papéis que a gente pode agregar nesse contexto familiar, mas aqui me atenho apenas ao papel mais específico dos pais, uma vez que nós estamos aí falando hoje do Dia dos Pais. Eu quero lembrar aqui de um exemplo bíblico, que é o exemplo que está lá em livro de Esther, que é o exemplo de Mardoqueu ou Mordecai, depende da tradução. Mardoqueu, como a gente já sabe, ou Mordecai, na realidade mais conhecido como Mordecai, Mordecai, ele da tribo de Benjamim, estava exilado agora sob o Império Persa, todo aquele processo de sucessão de impérios que foram dominando Israel. Nós conhecemos bem essa história, vou resumir aqui rapidamente. Agora, sob o domínio persa, servia ao rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Ele era, como já falei, da tribo de Benjamim, e sua prima, Esther, havia perdido os pais. Havia ficado sem pai, sem mãe, ao relento, órfã, E Mordecai assume essa função de pai. E aqui, olha como é importante, queridos, quando a pessoa exerce a função adequada de pai. Embora Mordecai não era o pai biológico de Esther, ele assumiu a função de pai. Ele orientou a Esther o caminho, ele orientou a Esther quanto ao seu caráter, formação de caráter, formação de princípios. E lá na frente a gente sabe o que vai acontecer. Esther torna-se rainha. E não é porque ela foi orientada e tornou-se rainha. O que acontece depois que é o ponto central. Mesmo quando rainha, na posição que ela estava, aonde ela foi levantada, aonde ela foi posta, ela ouviu Mordecai que pediu a ela que pudesse intervir diante do rei para salvar o povo hebreu. E ela sabia que corria grande risco com isso. No mínimo perder a coroa, ou talvez pior, perder a cabeça. Mas ela sabia dos riscos e ela correu esse risco. E ela só corre esse risco, meus amados, evidentemente porque ela tem os princípios, ela foi orientada, ela foi discipulada, ela foi nela, no processo, foi impregnado os princípios da palavra. Infelizmente, nós estamos vivenciando tempos difíceis, nós estamos vivenciando tempos muito difíceis, a gente não sabe o que virá para o futuro, famílias estão destroçadas, diversas pessoas, diversas crianças crescendo, tornando-se adultos sem nenhuma base com relação ao seu caráter, infelizmente. Muitos traumas sendo desenvolvidos a partir de questões desse amor relaxado de hoje, que isso não é amor, Amor não é deixar fazer o que quer, muito pelo contrário, quem ama cuida e quem ama também pune quando é necessário para que haja crescimento, evidentemente. Deus é colocado como amoroso, como zeloso, e esse zelo de Deus faz com que ele haja de alguma maneira para nos recolocar no caminho. Então, assim como Deus é Pai de cada um de nós, de todos nós que aceitamos a Cristo e colocamos nossa vida diante do Senhor e cremos em Cristo Jesus, nós entendemos então que precisamos, meus amados, pensar na família, na reestruturação e no tempo que estamos vivenciando. Essa história de Mordecai mostra como é importante as figuras
na família e na orientação, né? Cresceu, a princípio a gente tem um relato lá, mas apenas com orientação de Mordecai. E essa orientação foi fundamental na formação de caráter de Esther. Foi fundamental na vida adulta de Esther. Então você, pai, especificamente para você hoje, fique muito atento com relação à sua casa. Você é o sacerdote da sua casa, você é o ministro da sua casa, você é responsável espiritual para a sua casa. É claro que a mãe tem igual importância, não há nenhum desnível de importância, não há ninguém sobre ninguém. São papéis distintos, né? Embora a mãe também instrua, talvez até mais do que os pais, do que o pai em si. Mas é o papel do pai zelar pelo cuidado, zelar pelo esse processo de instrução. É isso que era passado no povo judeu, né? De pai para filho, era inculcado, era orientado. Então, meus amados, o pai, a mãe, a família se torna parceira de Deus nesse processo de gerar vidas, não gerar apenas biologicamente, porque claro que é só o homem e a mulher que gera, o pai e a mãe que geram um novo filho, nova filha, mas acima de tudo, né, no cuidado, na geração de caráter, na formação de caráter e de princípios na vida das pessoas. Nós vivemos tempos muito difíceis de contar isso. E se nós, enquanto pais, negligenciarmos esse princípio, infelizmente colheremos frutos que nós não gostaríamos de colher. Né? Infelizmente, alguns já têm colhido esses frutos. Que Deus possa abençoar você, pai, especificamente hoje, é claro, a toda a família, mas mais a você especificamente a pai, nós, né? Nós pais, e que nós possamos exercer com muito zelo, com muito cuidado, com muito temor e tremor, como diz a palavra, o papel que nos cabe enquanto pais. Pais biológicos, né? Formando vidas, formando caráter, crescendo, amadurecendo pessoas, e pais espirituais também, né, nas pessoas que vamos gerando ao longo do caminho, pessoas que investimos em nossas orações, nossos tempos, o tempo que temos para estar discipulando e cuidando. Deus abençoe você, a nós, pais e toda a família, que possamos entender que Deus, o princípio de Deus pela família permanece. E nesse tempo, um tempo de celebrar a vida dos pais, também é tempo de lembrar o propósito que Deus tem para o pai, para a mãe e para a família. Um forte abraço, um domingo especial e que Deus possa abençoar grandemente cada pai e que nós possamos exercer com muito afinco aquilo que nos cabe, o nosso papel. Não seja um pai ausente, não seja um pai distante, mas seja um pai orientador, seja um pai que seja presente na hora necessária, cumprindo o papel que lhe cabe. Forte abraço, fique com Deus.